noite! Estamos no ar. Mais um episódio do Rota Med, esse podcast que tratamos de assuntos relacionados à saúde, saúde no geral. E hoje nós vamos falar sobre uma das áreas da saúde que muitos de nós negligenciamos no cuidado. A gente vai deixando, vai falando e vai deixando, e não presta muita atenção em cuidar da voz, cuidar da audição. Por isso, hoje nós vamos receber uma fonoaudióloga. Isso mesmo, é a Bárbara Rabelo, que é fonoaudióloga formada em janeiro de 2004. Já trabalhou, inclusive, no Corpo de Saúde da Força Aérea Brasileira. É especialista em disfagia e audiologia, atualmente trabalhando na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Trouxemos então aqui um especialista em fonoaudiologia. Vamos conversar com ela hoje, Bárbara Rabelo. Muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, né? Tendo essa possibilidade de falar da minha profissão, uma profissão que eu tanto amo, mas acima de tudo, né? Propagar o que é a fonoaudiologia e levar o conhecimento a uma população sobre os desafios, as dificuldades inerentes à profissão e dar a possibilidade ao público, né, de saber mais um pouquinho, saber algo que seja problemático para a pessoa para estar solucionando, seja na área de audiologia, de voz, fala, linguagem, fluência, disfagia, que é o problema de deglutição. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado, sou eu quem agradece, tá? Então vamos começar já falando sobre isso. O que é a fonoaudiologia? De que trata esse ramo do saber? A fonoaudiologia tem uma ampla de locais de trabalho, de atuação, né? Mas basicamente ela atua na expressão, né? Na comunicação das pessoas, na parte de deglutição, né? Todos nos órgãos fonoarticulatórios, né? Que envolve a fala, a audição, né? A voz. Então, tudo que leva essa expressão na comunicação há uma relação com a fonoaudiologia. E como ela apareceu na sua vida? Como que você escolheu essa profissão? De início a gente assim procura, né? E não sabe quanto que abrange uma profissão, né? Mas a princípio eu tinha uma preocupação muito com o deficiente e pensava que eu poderia auxiliar de alguma forma. Entrei, estudei e gostei muito da área de disfagia e de audiologia. Até então me encontro nelas. Faço 20 anos de profissão, mês que vem. Parabéns. E atuo, tento atuar da melhor forma para levar saúde aos pacientes. Entendo. Bárbara, então vamos lá. Na sua rotina aí de 20 anos de profissão como fonoaudióloga, quando que o paciente procura? Quando ele mais procura, assim? É quando ele percebe já um problema? É uma procura para uma correção, para uma prevenção? Como é? Normalmente é para uma correção, infelizmente, né? Essa semana mesmo recebi um idoso, 83 anos, no consultório, com a queixa que a voz estava falhando. E aí a queixa é só essa, mas quando você vai investigar mais um pouquinho, você já começa a perceber que ele já está começando a ter umas tosses, uns engasgos, referente a uma fraqueza muscular. Se essa pessoa tivesse uma prevenção, provavelmente ela não estaria na sala do consultório comigo, né? Já com essa queixa. E quando então a gente deve começar a se preocupar em ter medidas preventivas? Desde Eu, quando começa a falar, antes? Sim, eu acho que assim, desde sempre, né? Porque cada
forma de expressão, né? A fala, por exemplo, um bebê quando começa a chorar, a gente já reconhece uma diferença no choro dele, seja para querer mamar, seja para uma dor, né? E aí já pensando em outra questão, a questão auditiva, né? Os testes de orelhinha, né? Que está sendo preconizado pelo SUS obrigatoriamente em maternidades, hospitais, Sim. que trazem, fazem esse serviço de maternidade. Então, assim, quando começar, assim que ocorre o nascimento, né, Sim. é saber se essa audição está boa, né, se é uma criança surda ou não. Vamos começar então falando da audição. Depois a gente vai para a voz. Como funciona esse teste da orelhinha? É na primeira semana, né, de vida do recém-nascido? É assim, no primeiro mês, né? Uhum. Faz uma primeira testagem. Sim. Não deu uma boa resposta, repete em 15 dias. O ideal é que se perceba uma surdez dentro de 3 meses, né? E já começar um certo tratamento. Claro que a gente é um objetivo da fonoaudiologia chegar nisso, mas a gente sabe que tem alguns entraves, né? Mas logo já dá para ter um diagnóstico. Sim. Quais entraves seriam esses? Por exemplo, às vezes uma internação prolongada com outras preocupações, às vezes a maternidade não tem o exame e aí tem a alta e depois ela vai no consultório para fazer esse exame, depois uns 3 meses, né, Sim. de vida do bebê, que se vai fazer o primeiro teste. Então, esse teste da orelhinha, ele já consegue identificar uma surdez que já esteja estabelecida ali naquele bebê. Ele já identifica uma perda de audição, Uhum. né, acima de 25 decibéis. Ok. E ali, se der uma alteração, faz outros testes Entendi. para complementar Sim, e é uma essa audiometria, então. avaliação. É uma otoemissões acústica. Ok. E quando os pais. Sim, você está dizendo que é preconizado pelo SUS, é amplamente ofertado, né, às pessoas, mas a gente sabe que ainda existem crianças que eu não sei por qual razão, elas não têm a possibilidade de fazer essa primeira triagem, né? E ela tem uma perda auditiva e os pais não suspeitam, percebem um atraso na fala, mas não suspeitam que seja uma perda auditiva. Acontece. Isso é comum? Quando que o pai deve começar a acender ali um alerta de que pode ser uma perda auditiva esse atraso da fala da criança? A criança, com 3 meses, ela já apresenta uma atenção, né, na vocalização dos pais, né? Com 5 meses, ela já começa a querer conversar de uma forma totalmente um babucio, mas ela já começa a fazer isso. Com 10 meses, ela já começa a falar palavras simples, mamã, dá. É, com 1 ano, ela já reconhece o seu nome. Se passa um avião, ela, ó, ela tem aquela atenção, né? Agora, o pai tá ali tentando falar com a criança, não há uma atenção, né? Tira do campo visual da criança, vê se ele não leva susto com o barulho, então temos que desconfiar. Mas mais do que isso é fazer o exame na prevenção. Na prevenção, né? E tá aí, né, disponível para Sim, sim. facilmente ser feito. E aí, Bárbara, o pai então recebeu o diagnóstico lá na primeira infância de que o filho tem uma perda auditiva. Quais são as terapias de reabilitação que estão disponíveis hoje? É, a princípio vai se ver o quanto de perda de audição e vai se indicar um aparelho de amplificação sonora ou então um implante coclear, Ok. né? E a partir disso, né, a criança tem que frequentar terapias fonoaudiológicas para estimular a linguagem, fala, e os pais terem a orientação adequada para como lidar com essa criança diariamente. Esse implante coclear é o quê? O implante coclear é um dispositivo, né, que é feito através de cirurgia
e aí é colocado dentro da cóclea um dispositivo que é estimulado através dos sons, né? Há um ímã, todo um aparato, né? Uma tecnologia para que essa criança reconheça o som. Aquelas pessoas que já perderam a audição e fazem um implante por uma meningite, por exemplo, Sim. perdem a audição e necessitam fazer esse implante coclear, elas relatam, cada um tem um relato, né? Sim. Mas algumas relatam que fica tipo com a voz de um Pato Donald, uma voz metalizada, mas se reconhece o som através desse Desse implante implante. coclear. A perda auditiva ela pode ser multifatorial, né? Sim, De sim. múltiplas causas. Para todas elas, o implante poderia ser uma solução? Não. Não. Uhum. Tem que se ver até a questão cognitiva, né? Sim. Quanto que essa pessoa teve de estímulo, né, em questão neuronal para a audição, que às vezes não vai ter uma boa resposta a esse implante coclear. Entendi. Então é um caso analisado, é uma situação que deve ser analisada caso a caso. Sim. Ok. Bárbara, outra pergunta que eu ia te fazer é como que funciona? Parece uma coisa trivial, né? A gente, para quem ouve, ou mesmo para quem não ouve, mas para quem estuda o tema, parece algo natural eu estar ouvindo você, né? Mas como que é o mecanismo da audição? Eu falo que é uma das coisas mais bonitas que existe no corpo humano, né? Sim. Então, assim, são diferentes energias. Então, é uma energia acústica que é transformada em mecânica. Então, vai ocorrer uma movimentação desse tímpano através de ondas sonoras que vai realizar um processo de alavanca dos ossículos, 3 ossículos, menores ossos do nosso corpo humano. Martelo, E bigorna, estribo. estrela. E aí vai esse movimento de alavanca vai mexer com a janela oval, que vai transformar essa energia mecânica numa energia hidráulica, que é dentro da cóclea, que ela é revestida por um líquido. Vai fazer um movimento dessas ondas, né, no líquido, que vai mexer, né, com o sistema com as células ciliadas. Sim. As células ciliadas, através de uma inervação, vai passar essa resposta, né, esse som para o cérebro. Certo, e o De cérebro... uma forma, assim, né, bem simples. Sim, sim. Então, nós estamos falando de estímulos, Sim. né? Sempre estímulos. O superestímulo pode ser prejudicial? Eu quero dizer assim, crianças que estão aí já desde muito cedo, acesso ao celular, fone de ouvido. Qual o impacto que isso gera na audição? Com certeza é um impacto que a gente já vê que há alterações, né, da percepção auditiva, não só dessas crianças com esses fones, mas sim aos adultos também em jogos, adolescentes, que viram a febre, né, e colocam com muita intensidade esses fones. Então, não basta a nossa poluição sonora no dia a dia de carros, caminhões, ônibus, seja aquele motorista, existe essa outra possibilidade, né, mais recente, que podem acometer problemas pode levar a problemas de audição. De audição. E está muito comum crianças ou adolescentes tendo perda Sim, auditiva? às vezes são crianças que estão sendo tidas como dispersas, e aí vai fazer um exame, né? E aí vê uma perda de audição. Por esse fator externo. Pode ser por genética, né? Pode ser por fator externo, aí são várias as possibilidades. Qual é assim, se a gente pode colocar um certo limite, assim, porque hoje, você está dizendo muito bem, existe essa poluição, poluição sonora, né, uma poluição sonora, a gente usa muito celular, né, às vezes a pessoa precisa estudar um fone de ouvido. Como fazer isso de modo saudável? É possível usar um fone de ouvido de modo saudável?
Olha, é necessário, né? Hoje os recursos tecnológicos são muito bons, então realmente nós fazemos uso, Sim. né, desses dispositivos. Aí o que eu falo? De 100% que o fone pode estar dando em questão de intensidade, vamos usar 40%, né? Vamos procurar um lugar, um ambiente tranquilo, sem uma competição sonora, porque se eu estou aqui escutando meu fone, quero assistir uma aula, para que a televisão está ligada? Sim. Né? Se eu vou para academia e tem um som, por que eu vou colocar um outro fone que vai abafar o som da academia? Sim. Né? Então são cuidados, né, que a gente tem que ter, percepções, né, para ver que para não atingir tanto o nosso aparelho auditivo. Você falou que então a primeira barreira ali, proteção, mas também com esse objetivo de gerar vibração é a membrana timpânica, né? Sim. E muitos pais, aí temos aqui um pai de uma criança de quantos meses? 5 meses. Eu tenho lá minha filha de 6 anos e de 3 anos, o meu filho. Muitos de nós acreditamos que estamos tendo uma boa higiene quando usamos cotonete Hum. para a limpeza, né, Aham. da criança. O cotonete ele pode ser usado? Como que deve ser feita a higiene do pavilhão auricular? A, a higiene do ouvido Sim. é de forma externa, né? Uhum. Nada se coloca ali dentro, seja grampo, seja haste flexível, nada disso. Primeiro que você pode perfurar essa membrana timpânica e quando se coloca a haste flexível dentro do conduto auditivo, como é um lugar pequeno, a tendência é aquele algodão empurrar mais ainda aquela cera. E aí vai impactando e às vezes chegando até o tímpano, Sim. Então irritando aquela região ou rompendo mesmo. então a correta higienização é Do aqui, na lado parte. de fora, Sim, né? Às vezes eu costumo falar, pega a toalha e sim. passa ali. E aí as pessoas, né, acham que a produção de cera é Uhum. algo sujeira, não é, uma secreção do nosso organismo, Sim. né, que é natural, que protege. Contra infecções, né? Isso, então não é uma sujeira. Sim. Perfeito. Vamos abrir para uma pergunta aí que tá chegando? Podemos? Depois a gente vai voltar, porque nós temos aqui ainda para falar sobre disfagia, sobre voz, e eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Aí eu vou contar aqui que ninguém, assim, do meu trabalho, né, do meu público, ninguém sabe. Eu nem sei se pessoas do meu convívio sabem. E eu tinha um problema na fala, Ah. depois eu vou te falar aqui o que que era. E como que eu solucionei esse E problema. fala tão bem, com uma impostação tão boa. Sério? É Ah, seríssima, uma articulação é ótima. mesmo? Fico Sim. feliz de ouvir isso de um especialista, né? Vamos lá, deixa eu abrir uma pergunta aqui, olha. Bárbara, o Marquidan, ele pergunta assim: homem com a voz falada bem aguda pode ser algum problema hormonal, falta de testosterona ou não? Nem sempre, né? Uhum. Tá aí o nosso exemplo daquele lutador, né? Anderson Silva? Sim. Isso, que é extremamente forte, né? E aí tinha uma voz mais aguda que eu acho que até que virou meio que um ícone dele, né? Exato. Uma imagem tão simpático ele. Sim. E tem uma boa convivência com ele, com isso, né? Agora, se é algo que incomoda a pessoa, há terapia para que essa voz possa ficar um pouco mais grave. É mesmo? Sim, Como são essas sim, são terapias? exercícios que levam a voz a dar uma encorpada maior, até questão de articulação. Se eu abro o meu set, eu Ah, tendo a falar um pouquinho mais agudo, se eu sim. fecho um pouco, essa voz tende a ficar um pouquinho mais grave. E assim vai. São estratégias aí que a fono especialista na voz vai saber conduzir da melhor forma. Eu te perguntei sobre como funciona então a mecânica auditiva e a vocalização. O que que é necessário acontecer no nosso corpo para a gente conseguir falar? Sim. Olha, a gente não fala sem o ar,
né? Eu falo, gente, a gente tem que ter uma boa capacidade pulmonar para que os pulmões cheios eu consigo falar frases maiores e aí isso dá um vigor maior, uma maior firmeza no que a pessoa está falando, né? Então, capacidade pulmonar. Depois a capacidade, no que a gente tem o ar, vai sair o ar e vai vibrar essas pregas vocais, pelo efeito Bernoulli, né? Então, é como se tem uma coluna de ar, né, que é o melhor se explica da física, tem uma coluna de ar e aí tende a fazer uma adução dessas pregas vocais. E aí é que vai fazer a voz, uma voz, né, de uma frequência, e aí vai para a faringe, essa voz, e vai ser articulada através do véu palatino, da língua, dos lábios, e dessa modulação, né, de mais grave, mais agudo, e aí vai formar essa fala. Nós estamos falando então de musculaturas, Sim, né? perfeito. Quais são os cuidados com essa musculatura que a gente deve ter? Olha, uma fala precisa, com todos os pontos articulatórios sendo bem falada, ela vai ter uma expressão melhor, com certeza. Então a gente tem que procurar saber, né? Às vezes tem gente que fala sim, né? Que o pessoal fala de língua presa, mas na verdade é uma língua solta, né? Sim. Aquela língua mais travada, né? Com freio lingual, às vezes até preso. Sim. E a pessoa tem dificuldade de falar o lá, por exemplo. Isso tudo acaba poluindo, né? Poluindo, assim, vamos dizer, trazendo por trás dessa voz, dessa fala, uma informação sobre a pessoa, que às vezes não é tão bom. Né, um advogado defender às vezes uma causa, né? Claro que não está nada relacionado à capacidade da pessoa, Sim. mas às vezes vai poluir a fala toda vez e está conduzindo o sa dessa forma. E é possível reabilitar, que chama? Sim, né? A pessoa aprende o ponto articulatório correto. Sim. E aí, claro que não é fácil, né? Ela passou às vezes uma vida, né? Não Sim. teve oportunidade antes de fazer uma terapia fonoaudiológica, mas há possibilidade sim. E como a gente deve cuidar da nossa saúde vocal, Bárbara? É hidratando? Sim. Exercícios? Sim, com certeza. A saúde vocal, ela, primeiro, né, é a hidratação, né? Mas não só, né, a gente está aqui bicando, né? Tem um ar-condicionado que tende a ressecar a nossa prega vocal, a mucosa da faringe, no caso, porque a água não vai passar pela prega vocal, né? Sim, do metabolismo. Então tem que ter uma hidratação. Não pigarrear, ficar. E aí você dá aquela ataque vocal brusco que a gente fala e sempre tá ali machucando essas pregas vocais, né? Não falar enquanto está fazendo um exercício físico, né? Ali naquele momento, o organismo está precisando de oxigênio, tende a abrir prega vocal, né? E então vai demandar mais dessa prega vocal, tentar conversar. É claro que um cantor de dança, que tem que dançar e cantar, ele tem que ter um preparo para aquilo, né? Ele não vai deixar de fazer isso. Deixa eu ver mais o que. Tem alguns mitos, né, sobre isso, né? O uso, às vezes, de bebida destilada. Vamos aquecer a voz, né? Não tem nada a ver. Não, de forma alguma. Até porque o álcool, né, vai anestesiar mais essa região e tende a pessoa a fazer mais um abuso vocal. Por que que o cantor, ele tá lá cantando, aí chega um momento que ele dá uma bicadinha de água, é para dar de fato um conforto ou é só algo psicológico? Ajuda na questão, assim, o hidratar é sistêmico, né? Então o organismo tem que estar hidratado. Sim. Mas é algo que a gente está aqui. O ar-condicionado tende a ressecar e às vezes é necessário
para a mucosa, né? A faringe, a garganta fica mais ressecada e aí a boca fica mais pegando, então isso contribui, ajuda Mas para sim. prega vocal, Para não prega tem. vocal não, porque não passa por ela, Sim. né? Então por isso que tem que ser todo um preparo de 2 horas, né? Uhum. Antes tem que estar bem hidratado para ser uma coisa sistêmica. Você falou para não pigarrear, esse famoso que a gente faz às vezes. Se a gente faz, Bárbara, é porque tem alguma coisa incomodando, né? A gente quer Sim, fazer. sim, O que sim. fazer O então que para não fazer? pigarrear? É, Deglutir, engole, sim. hidrata, né? Aí sim, eu falo com meus pacientes, tenta deglutir, Uhum. né? E aqueles que estão tendo muito pigarro, será que não é já um problema de voz? Ok. Um problema de refluxo? Vão Sim, procurar um gastro? sim. Né? Porque a acidez do estômago, a mucosa do estômago está revestida por uma camada que aguenta aquela acidez. Sim. Quando há um refluxo, aquela mucosa de faringe, né, da própria traqueia, que até o ar, né, Sim. fica ruim, vai prejudicar aquela mucosa e tende a dar esse pigarro. Então, às vezes a pessoa está pigarreando e ela acha que o problema pode estar de origem da prega vocal e é um refluxo gastroesofágico. Sim. Interessante. Uma vez eu li que a Celine Dion, a Hum, cantora, ela fazia aquecimento antes do show e depois do show ela fazia uma espécie de desaquecimento. Como perfeito. funciona isso? O aquecimento e o desaquecimento. O aquecimento nós vamos modular essa voz, né, em frequências mais altas, mais agudas, Sim. para estar aquecendo essa voz, soltando a articulação da fala. Todos nós precisamos, né? Antes de eu estar aqui, eu fiz um pouquinho. É mesmo? Sim, Eu não fiz, claro. não, Bárbara. Então, tem que começar a Começar a fazer fazer. profissional da voz, né? Exatamente. E Sim. aí depois o aquecimento, desaquecimento, porque essa laringe está mais elevada. Então vamos trazer ela ao conforto, à voz basal da pessoa, para que ela não continue num tipo assim, numa forma de usar a voz mais, como que eu vou te Que exija explicar? um esforço maior, Isso, que né? exige esse esforço maior que é no canto, né? Então é ideal o desaquecimento Sim, também. sim. Não é só para cantor de alta performance. Não, não, os profissionais da voz têm que ter esse Esse cuidado, né? desaquecimento. O professor, né, Sim. também. Ok, vamos para mais uma pergunta. Depois eu vou falar da disfagia. Tô guardando a disfagia mais pro final. Deixa eu abrir aqui, ó. O Betinense, ele pergunta assim, Bárbara, ele se identifica como o Betinense. O exercício da caneta na boca funciona mesmo? Existe esse exercício de colocar uma caneta na boca? Caneta não seria tão higiênico, né? Sim. Vamos dizer assim, mas eu acredito que ele esteja falando de um exercício de articulação, Como é? né? Que normalmente a gente coloca uma rolha ou então Uhum. junta palitinhos de abaixadores de língua, né? E aí coloca aqui e aí eu vou ler metade de um texto, né? E ainda eu faço essa sobrearticulação, né? Sim. Preservando a voz, claro. E aí essa musculatura orofacial tende a ficar, os fonemas, né? A articulação fica melhor. Fica melhor E com isso. então funciona, né? A caneta é muito fininha, Sim. né? O que quem está nos assistindo hoje, ele pode começar a fazer já de exercício mesmo, antes de falar por muito tempo? Existem alguns exercícios que a pessoa consegue fazer em casa? Existem Uhum. dentro de uma orientação específica. Sim. Por quê? Eu chego aqui e falo, bem, abaixa a cabeça e vamos fazer. Aí Hum, eu tô olhando o que você está fazendo. sim. Aí eu tô vendo a forma que, Ok. que, que você está conduzindo isso. Sim. Aí eu falo em público, todo mundo, vamos fazer isso? Aí vai ter aquele que vai fazer assim, ó, acabando mais com a voz. Então,
tem que ter um trabalho direcionado, acompanhado, não é assim, vamos fazer, existe essa receita de bolo, não Não existe. é assim. Eu vou te falar que eu recebo pacientes, ensino aqui como nós estamos, tenho tempo de consulta com eles, na semana que ele posterior, né? Posterior, que ele Sim. vai retornar para mim, ele está fazendo alguma coisinha errada. Errado. Então, assim, aí é o momento da gente estar conduzindo essa pessoa, ensinando, até porque ela tem que ter essa percepção auditiva. Se é uma pessoa que não tem tanto uma voz boa, Sim. provavelmente essa percepção auditiva também já não está lá grandes coisas. Não como questão de perda, Sim. e sim a pessoa não percebe que está usando de forma errada a voz. Quem fala muito alto, como resolver isso? Pode ser uma questão auditiva, é o quê? Pode ser uma questão auditiva, pode ser um modelo familiar, né? Sim. Eu acho que o segredo é começar já a pausar, falar de uma velocidade um pouco mais moderada, né? Articulando bem as palavras e tentar chegar a essa intensidade, né? Vocal. Que não, o que é o falar alto? Se a gente Depende, está né? aqui, pois é, não, mas se a gente está aqui numa reunião Sim. e eu começo a falar alto, parece a informação psicodinâmica da voz. Eu começo a dizer assim, nossa, mas que pessoa autoritária, Uhum. que pessoa talvez não sem educação, alguns vão Sim. olhar e vão pensar isso, Sim. né? Sim. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com a voz. Exato, exatamente. Quem é o perfil de profissional? Qual é o perfil de profissional que te procura? É mais cantor, professor, jornalista? Repórter. Há pouco tempo me procuraram uma repórter e aí eu fui ver os vídeos dela. São Sim. coisas assim simples, informações simples que a gente observa. E aí ela não importava muito com a localização dela, a câmera em relação ao sol. Então ela ia prestar aquela informação, assim já está toda travada por causa do sol. Eu falei assim, olha, conversa com seu cinegrafista, vê se há a possibilidade de inclinar. Então e aí aqui que passa, né, aquela feição fechada, Sim. né? Então, assim, são coisas simples às vezes que a gente vai adequando além da voz, porque a expressão também é fonoaudiologia, É né? isso que eu tô observando aqui. Então, a expressão também é fonoaudiologia. É porque a gente pensa que é só a questão da fala e da audição, né? A expressão. E eu tenho esse problema, acredita? Eu não gosto de assistir os meus conteúdos, né? Porque eu também sou jornalista de matérias externas. Eu faço matéria externa também. Mas algumas vezes que eu já vi o meu conteúdo, eu tava com esse corrugador do supercílio aqui assim, ó. Aí eu falei, gente, mas eu não tava bravo, mas parece que tá, né? Porque Isso, é diante do sol. isso. Professores te procuram muito também? Professores, principalmente porque agora fez um concurso, eles têm que apresentar um exame de videolaringoscopia e aí tem que estar tudo correto, né? Assim, Sim. sem nenhum nódulo, né? Ou se tem, alguns lugares dão um tempinho para eles tentarem reabilitar. Então está tendo uma preocupação maior. Bárbara, é possível mesmo uma pessoa que trabalhe, por exemplo, como um professor médio brasileiro, ele vai falar para uma turma 4 aulas de manhã, 4 aulas à tarde. Ele vai falar 8 horas por dia, no mínimo, diante de uma turma. É possível ele não ter algum impacto na saúde vocal, se acompanhado? Se acompanhado, ele tem toda a possibilidade de dar essas 8 aulas diárias sem nenhum problema. Mas para isso tem que ter um preparo da voz. Se eu vou correr 7 quilômetros, eu não vou achar que do nada eu vou começar a correr os 7 quilômetros e eu vou conseguir. Não vou. Então é a mesma coisa a musculatura da prega vocal. Né? As pessoas falam em calos, né? Professores falam isso. Sim. Eu tive um calo nas cordas vocais. O que é isso? São nódulos. Aí sabe o que eu comparo muito para as pessoas entenderem? É como se fosse o nosso pé. Tem lugares que pegam mais e cria aquela camada epitelial um pouquinho mais grossa. São esses nódulos. Tipo isso. São reversíveis? Sim, muitos. E muitos. Quais são os sinais que a pessoa
ela pode suspeitar? Um cansaço no final do dia, a rouquidão, às vezes a perda da voz eventualmente, né? Às vezes uma soprosidade, quer falar e não consegue. E dor Dor também, também? dor também. Então, Isaac, é o que eu te falei. Porque eu gosto de cantar de forma amadora, né, Ah, que Bárbara? ótimo. Por muito, não tão ótimo assim. Por muito tempo eu me aventurei no canto lírico amador. Então Nossa, dá pra você. Eu lírico, não que fazia chique. nenhum aquecimento prévio nem posterior. E a gente sabe que todo canto precisa de um preparo lírico mais ainda, né? Pela Sim, impostação um correta da voz. cantor, né? Exatamente. E aí dá pra imaginar, né? O que que eu fiz com a minha voz. É, Hoje eu tô na segunda música, às vezes eu tô lá na igreja, os meninos estão cantando, eu tô tentando acompanhar. Na segunda música eu já tô sentindo dor. já é indicativo de passar no otorrino, né? Fazer esse Sim. exame e ver essas pregas vocais. E aí passa no otorrino e depois vai pro fonoaudiólogo, ou vai no fonoaudiólogo, Provavelmente vai para o fonoaudiólogo, normalmente há essa indicação, depois do mas é otorrino. claro que tem que ser passado por um otorrinolaringologista. Então primeiro eu vou lá. Sim. Já ia marcar minha consulta aqui agora. Ah, depois. Depois eu vou, né? Vamos abrir para mais uma aqui. Vamos lá, tem mais. Deixa eu abrir por parte. Quando é o DD Michael tá perguntando assim: quando elevo a minha voz, ela fica fraca. Tem algum exercício ou algo para resolver isso? Eu não sei se ele chamou eleva de intensidade ou eleva de frequência, né? Pode ser uma Uhum, coisa ou outra, mas de ok. qualquer forma, é uma pessoa que está tentando atingir, às vezes, uma frequência ou uma intensidade de voz que a voz não está acompanhando. Por isso, precisa fazer um treinamento, né? Uma modulação dessa voz para ela atingir talvez atingir frequências mais elevadas e intensidade também. Então é possível que uma pessoa que a vida toda foi barítono, por exemplo, ela passar a se tornar tenor, atingir uma extensão Tem maior? a voz tem um basal, né, que Sim. é de maior conforto para essa pessoa, mas ela consegue fazer modulações, E alcançar, às vezes, as mais uma extensão maior. frequências, uma extensão maior. Por que as pessoas geralmente. Talvez eu tô falando aqui, gente, um mito. Aí, inclusive, daqui a pouco eu vou pedir pra Bárbara falar de alguns mitos da fonoaudiologia, audiologia. Talvez eu tô falando um mito. Se for, ela já me corrige uma vez, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas negras e com um porte físico mais protuberante, que são mais pesadas, elas têm mais potência vocal. Isso é um mito ou de fato isso acontece? Olha, a pessoa grande, né, igual você Sim. está falando, já tem uma capacidade pulmonar. A minha Uhum. capacidade pulmonar de mulher é diferente de um homem. Então já Sim. estou desfavorecida. Meu tempo fonatório é Uhum. menor do que o de um homem, né? Sim. E aí, mas não quer dizer que está ligada à raça, né? Isso É aí a não. capacidade Isso, a de capacidade fonação. pulmonar de um homem, né, Sim. de uma pessoa maior, é melhor Uhum. do que a de uma pessoa menor. Menor. Cantores norte-americanos, né? A gente vê lá e fala assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Vamos para a próxima. Para a próxima aqui. Engraçado, a gente valoriza muito essa voz os mais agudos, né? Tenor, soprano, quando É porque são mais difíceis, né? O agudo de se atingir é muito mais difícil, do né? que É. as Então, outras um vozes. homem que atinge agudo é mais É difícil. mais difícil. Ok, vamos lá. Tem outras aqui. Cadê? Ah, vocês mandaram foi para cima, né? Tá gostando, Bárbara? É uma responsabilidade muito grande, né? Mas tá indo muito Falar da bem. fonoaudiologia né, é uma responsabilidade. Tá indo muito bem. É, o Carlos. Fiz 14 sessões de fonoterapia. Refiz o exame de videolaringoscopia. Parei o tratamento. Voltarei a falar normalmente? Eu não entendi essa questão. Refiz, É difícil, ficou né? confuso. Refiz o exame. Será que ele refez porque melhorou? Mas aí pergunta Aí ele se falou que vai parou. falar de falar. Não vai dar. Manda mensagem pra ele, fala pra ele melhorar a pergunta aqui, Reformular. reformular. Como identificar, aí é a Mariana, como identificar que preciso fazer um exame auditivo?
Olha só, eu costumo falar o seguinte: somos 5 aqui no estúdio. Sim. A organização da saúde, o Ministério da Saúde, né, adverte que 21% das pessoas têm ou terão uma perda auditiva. Então, se pensar que um de nós aqui ou temos ou teremos essa perda de audição. Então, assim, quando fazer? A gente deveria, de uma forma preventiva, realizar esse exame. Assim como a gente faz o exame de sangue, né? A gente deveria fazer um exame de audição, uma audiometria. Então, assim, quando, como prevenção, deveria fazer? Mas eu estou escutando meio abafado, parece tipo quando a gente sobe uma serra, né? Ou o avião sobe, que dá aquela diferença de pressão. Eu estou sentindo aquilo constantemente, deve estar fazendo, passar para um otorrino e fazer um exame, né? Estou sentindo dor, devo fazer. Estou tendo zumbido, tenho que fazer. Quais são os principais distúrbios da fala? Eu cresci lendo as histórias do Maurício de Souza, né? Aí tem lá o Chico Bento. Não, é o Cebolinha. Cebolinha. Isso. Porque o meu personagem preferido era o Chico Bento. Chico Bento. O Cebolinha. Então, o Cebolinha, ao invés de falar, por exemplo, carambola, ele falava calambola. Aham. Né? Quais são os principais distúrbios? Olha, a dislalia é recorrente. Recorrente, são trocas, né, ou omissões na fala de alguns fonemas. Algumas crianças, às vezes, tendem a posteriorizar ou falar, então vai falando tudo atrás, fica aquela fala ininteligível para a maior parte das pessoas, né, que comunicam com essa criança. O R, né, o anterior, o do arara, né, que é diferente do carro, que normalmente se consegue falar com mais facilidade, e os encontros consonantais, que, né, o prato, aí eu costumo brincar com eles, o pato, quá, você pede para sua mãe na hora do almoço para eles começar a ter a consciência daquilo. Você vai pedir o pato para ela na hora do almoço? O prato, eu ainda brinco com eles. Então, os encontros consonantais, né? Flamengo, eles têm um pouquinho mais de dificuldade e são aqueles também que são os últimos a ser instalados, né? 5 anos, às vezes 6 anos. Então, quanto antes essa criança começar, melhor, né? Quanto antes, melhor, até porque eles já estão, o colégio já está começando a alfabetizar essas crianças, né? 5, 6 anos. E a gente precisa da fala, né? De uma forma bem coesa, para falarmos aquilo que vamos escrever, para saber os fonemas, né, as letras que estão sendo ensinadas, concomitante com a fala. Chama dislalia. Dislalia. Aí qualquer alteração é referente a essas, né? Essas de troca de fala, omissão. Sim. Tem uma pergunta sobre isso, de uma pessoa adulta, inclusive, que mandou. Eu acho que ele troca o R. Aí você olha só para eu fazer menção, a pessoa, tá? E essa também é dislalia. Não. Aí é mais uma questão de articulação, não é a dislalia, não. Então, tá? As terapias são diferentes. Sim. Até porque cada fonema é um tipo de ponto articulatório que tem que ser ensinado para essa criança. Certo. Criança ou adulto, com certeza, que eu já tratei adultos, vários. E então a pessoa adulta que tem, ela consegue ser reabilitada? Sim. Tem que ter persistência, que não é simples, mas consegue. E tem aquelas alterações, né? Ou então assim, fala assim, escapole para os lados, que a gente chama de ceceio anterior e lateral. Existe essas. A dentição também interfere? A dentição em si, que acontece? É mais ao contrário, né? A língua interpondo, né, em cima desse dente, às vezes numa deglutição que a gente chama de deglutição atípica,
que vai causar um problema no dente, no posicionamento desse dente. Ah, E aí o dentista coloca o aparelho e não consegue estar chegando o dente de uma forma adequada por conta dessa força exercida pela língua. sim, E aí tem que se fazer terapia também. terapia. Então, o Cebolinha tinha que ir a um fonoaudiólogo. É, mas eu acho tão lindo, é uma forma de divulgar, né, as diferenças Exato. entre as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter a consciência Sim, que tem que se ter o tratamento, mas sim. eu acho que é bom também trazer essas diferenças, né, sociais que existem entre nós. Com certeza, com certeza. Maurício de Souza está desde sempre ensinando coisas diferentes a nós. Eu vou falar o meu caso agora. Eu falei que eu ia falar. Gabriel, o que que ele mandou? Gabriel Landi. Deixa eu ver aqui. Ele mandou assim, Bárbara. Fonoaudiologia. Não é essa aqui do rapaz que trocava, não. Ah, verdade, ela mesma. Fonoaudiologia é comum durante a infância. Eu entendo o que ele quer falar. Tenho 28 anos e dificuldade com R entre vogais. Entre vogais. Então Isso. deve ser Arara. arara que ele está Isso. falando, que é o R anterior, né? Que também tem Uhum. a ver com prato. Isso. Pronto, ok. Tá, obrigado. Tem solução, né? Procure uma fonoaudióloga que com certeza ela vai estar conseguindo ajudar ele. Perfeito. Não sei, mas desde que eu comecei a falar, eu me lembro, Bárbara, que assim, meu pai achava aquilo super engraçado, né, e ficava brincando comigo. Eu tinha muita dificuldade nos fonemas K, Q, Ki, Ko, Ku. Todos esses fonemas eu não conseguia falar. Então, por exemplo, eu vou formular uma frase aqui. Se eu fosse dizer assim, quinta-feira comprei um coquetel. Mais uma. Enfim, quinta-feira comprei um coquetel em conta. De coco. De coco. Isso, perfeito. Quinta-feira comprei um coquetel de coco. Tô falando corretamente, certo? Sim. Eu falava assim. Quinta-feira comprei um coquetel de coco. Você vai dar um Meu ataque Deus vocal. do céu. Até os 18 anos, falando assim. E pra mim era horrível. Eu nunca fui a um fonoaudiólogo para tratar disso. Né? E pra mim era horrível porque eu, até aquela idade, até 18 anos, pra mim era o jeito certo de falar, porque se não fosse eu falaria de outro jeito, né? Mas quando eu dizia, eu percebia que falando esses fonemas, as pessoas percebiam que tinha E alguma não tinha coisa no Gá diferente. também, não? Gá. Não, Gá. Gá não. Não, era Hum. só no K, Q, Ki, Koku mesmo. E aí, eu comecei a desenvolver alguns mecanismos, que era o quê? Evitar estas Palavras. palavras. Exato. É Então isso. eu buscava sinônimos e tal. Deu para perceber? Aqui agora no outro jeito, né? Até que um dia eu estava cantando e era uma música do André Valadão. E aí eu estava ensaiando, eu repeti a música exaustivamente, ouvindo o cantor e repetindo. Eu nem estava pensando em melhorar essa minha dicção. É dicção? Fala, né? Dicção. Essa minha dicção. Não estava pensando. Eu só estava querendo fazer como o cantor fazia ali. E aí eu falei, eu tô falando diferente. Pra mim eu tava falando diferente. Eu falei, eu tô falando diferente. Era a parte da canção que falava assim, cura-me, cura-me, cura-me. Aí eu falei, eu vou gravar. Aí quando eu gravei, eu falei, não tô falando cura-me, eu tô falando cura-me. Então resolvi o meu problema ali. A música ajuda Sim, a nesse... música é a articulação. E além da articulação, você tem um modelo correto da fala. Então, assim, auxilia, com certeza. E às vezes vai aquele tino, né? E esse Sim. fato aí foi bom você falar, que Uhum. tipo assim, quando a gente instala corretamente e fala assim com a pessoa, você tá falando certo, né? Que antes falava sensação e agora Aham. sensação. Sim. Mas tá errado. Não está errado. Então a pessoa tem essa percepção. Porque ela Sim. sempre falou sensação, Exato. e como que ela vai começar a sensação? Tá errado. Sim. E aí tem que ter aquele profissional para orientar. Eu gravo, mostro para a Aham. pessoa, às vezes os áudios, comparo o áudio, que hoje em dia tem o WhatsApp, eles Sim. sempre acham os áudios anteriores. Eu falei, tá vendo como que tá diferente? Mas essa é a percepção da pessoa mesmo. Exato, ela tá a vida toda falando daquele jeito, Exatamente. né? Mudar agora? É. E é engraçado que são.
problemas na fala ou na audição são determinantes de socialização ou isolamento, Sim, né? Eu, sim. por exemplo, achava horrível quando não conseguia um sinônimo para essas Que não tem frases. para tudo, né? Não tem Não para tem tudo. para tudo. Então eu achava aquilo horrível. Pessoas que perdem a audição ou têm problema na fala, elas têm uma tendência maior ao isolamento, a evitar o convívio social? Isso é um fato, né? A perda auditiva, né, numa pessoa mais madura, quando é não protetizada, né, quando não trabalhado, ela tenta se isolar. Nós estamos aqui conversando numa intensidade boa de Sim, voz, né? sim, A pessoa que está ali sentada, ela não vai perceber o que a gente está falando. E ela não vai ficar toda hora, que não entendi o que você falou. sim. Ela já vê que está algo diferente com ela, então ela tende a se isolar. E no que ela se isola, ela perde na questão de raciocínio, né? Aqui estamos tendo uma conversa, há um raciocínio, um cognitivo, né? Sim, Uma reportagem, sim. né? Vamos olhar, vamos escutar o que está acontecendo. Então, há estudos que mostram para a gente a perda cognitiva na pessoa que tem a perda e não protetizada. E não protetizada. Eu vi uns estudos recentes que o risco de Alzheimer em o idoso que tem a perda auditiva aumenta em 42%. É muita coisa. É muito. E depressão também, o índice é muito alto, Sim, né? sim, o Justamente. isolamento aí favorece, né, o isolamento da Sim. pessoa. É interessante até para você que está assistindo, talvez convive com algum idoso, né? E percebe que ele está se isolando, pode ser uma perda auditiva. É só procurar um fonoaudiólogo, Com um certeza. otorrino. Você é especialista em disfagia, Isso, minha né? paixão O que é também disfagia? é o problema de deglutição, né? De alguma forma, essa deglutição não está sendo eh, amplamente sendo usada a função dela, né? De alimentar, nutrir a pessoa. Então, tem o risco, né? De desnutrição, desidratação, de aspirações e causar pneumonia ou às vezes até a morte por sufocamento. E quais são os principais causadores de uma disfagia? Doenças neurológicas, a presbifagia que a gente chama, então do mesmo jeito que o idoso às vezes tem aquela fraqueza muscular em membros inferiores, ocorre também na garganta. Então a presbifagia, doenças neurológicas tipo Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, todos têm esse envolvimento com a área de deglutição e acometem. E a deglutição, ela não é então algo, como que eu posso dizer, natural, ela é ensinada. Você tem que ensinar a deglutir. A deglutição, Aham. de início, quando a gente começa ali na sucção, é um Sim. reflexo. Por Aham. volta de 4 meses, essa criança começa a deixar de ser um reflexo e passa a ser voluntário, né? Mas a gente faz de uma forma automática. Ninguém para pensar, eu vou Sim. engolir agora. Até porque a gente saliva o dia inteiro e a deglutição em várias ao longo do dia, Sim. né? Mas quando se perde, a gente nota, né? E aí começa as tosses, os engasgos, e aí você pergunta pro idoso: ah, você engasga? Não, não engasga. Ah, você tá tossindo? Quando toma uma água, ou então um sólido? Ah, acontece várias vezes a tosse. Então, assim, já está no risco, né? Então, vamos fazer exercícios que, vou te falar, na semana ali, o paciente vai para casa, faz os exercícios, já fala, olha, diminuiu meus engasgos, a minha tosse. Aí, ligado a isso, né, em conjunto com isso, eles referem diminuição de secreção pulmonar, dormir melhor. Então os primeiros sinais de uma disfagia podem ser engasgos, Isso. tosse, Tosses relacionadas à refeição, sim, à ingesta de líquido. ok. E não necessariamente então a pessoa liga que é uma dificuldade de engolir. Isso é porque começa tão sutil Sim. que a pessoa não percebe, Uhum. não percebe. E quais são os exercícios de reabilitação? São exercícios de força, Sim. né, e mobilidade.
dos órgãos fonoarticulatórios, seja de língua, lábio, de elevação de laringe, de voz, porque tem relação, porque tem que ter uma cooptação de prega vocal adequada, Sim. né? Quando a gente deglute, há um fechamento da prega vocal, uma elevação da laringe, para aquele bolo passar por trás, que na faringe há uma relação, né? Tanto do ar que passa ali, como do alimento. Então, tem que se fechar, prega vocal, elevação de laringe, para a comida passar ali por trás, sem entrar na laringe, né? Sim. E procurar o pulmão. Então, passa ali por trás para chegar no esôfago. É mais comum em idosos? É mais comum em idosos. Mais Pacientes restritos ao comum. leito? Restrito ao leito, né? E assim, muitos de problemas neurológicos, os AVCs, né? Então, muitos, além das afasias, vêm junto à disfagia. Afasia é. Afasia, desculpa. Não, fique à vontade, tranquilamente. Afasia a pessoa às vezes compreende, então depende do tipo de afasia que a pessoa Sim. tem. Normalmente são problemas acometidos depois de um AVC. E aí, essa pessoa às vezes compreende bem o que você está falando, quer se expressar e não consegue. Não vem a palavra correta, ou então ela fica repetindo uma mesma palavra e não consegue ter essa troca, essa expressão de uma forma tão efetiva. Há vários tipos de afasia, as mais conhecidas, a de Broca e de Wernicke. Broca de expressão, Wernicke de compreensão. Sim. E tem algumas que entrelaçam aí entre as duas. Então, a de Broca, a pessoa ela entende, mas ela não consegue expressar. Isso. A de Isso. Wernicke, a pessoa ela Tem- consegue expressar, mas ela não entende. mas às vezes peça assim, elefante. Estou aqui Sim. e falo uma coisa totalmente desconecta, né? Certo. E o familiar que geralmente deve perceber, então, essas afasias, né? Ou... Normalmente já, como acomete o AVC, né? Acomete uma Uhum. parte do corpo, né? Sim. Uma hemiplegia, né? O entortar da boca. Então já logo vai para um pronto atendimento, né? Sim. E ali começa a se conduzir um tratamento que chega no neurologista, que vai encaminhar esses pacientes conforme a necessidade, seja para uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, um TO, né, terapeuta ocupacional, aí psicólogo, uma equipe interdisciplinar para que essa pessoa tenha uma melhor resposta, né, ao tratamento. E são reversíveis? Algumas sim, sim. Algumas sim, outras não, realmente. Aí a gente tem que procurar, às vezes, uma comunicação alternativa, né, para estar auxiliando essas pessoas. Perfeito. Mais uma pergunta? Reformulou? Cadê? Você mandou no grupo? Deixa eu ver aqui a última mensagem que você mandou. Ele mandou a pergunta mais completa. Porque na caixinha de perguntas é limitado, né, os Ai, caracteres. coitada, realmente. Fui diagnosticado com nódulos nas pregas vocais através de exame de videolaringoscopia. Fiz 14 sessões de fonoterapia com o fonoaudiólogo da cidade. Após, refiz o exame. Ainda sinto dores, rouquidão, cansaço quando falo. Meu médico disse que não é necessário mais fazer sessões de fonoterapia. Gostaria de saber se voltarei a falar normalmente como antes, pois necessito da voz para realizar meu trabalho diário. Provavelmente não teve uma reabsorção desse nódulo, né? Que ele ainda continua sentindo esse cansaço, né? Agora, procura novamente o médico, né? Relata essa fadiga que ele está tendo, né? Provavelmente, às vezes, uma ardência, para continuar a terapia fonoaudiológica. Certo. Até que tudo como que eu vou falar? Cria essa resistência nessas pregas vocais para que ele conduza o trabalho dele da melhor forma. Você trabalhou num hospital, né? Um hospital municipal. Sim. Qual é a atuação, como é a atuação de um fonoaudiólogo em um grande hospital?
É, é maravilhosa, né? Muitos pacientes precisam ser entubados, onde atinge as pregas vocais e às vezes traqueostomizados, o que dificulta tudo uma fala, né, na deglutição deles. E a gente ajuda a fazer o desmame dessa traqueostomia, né? Desinsuflar esse balonete, é, retirar essa traqueostomia através né, a gente saber se essa pessoa está tendo uma boa defesa de vias aéreas inferiores, se ela está tendo condição de deglutir essas secreções. Então, junto com a fisioterapia, o cirurgião torácico, a gente vai fazer esse trabalho aí. Na pandemia do Covid, vocês trabalharam muito, né? Sim, muito, muito. E assim, não teve quem não vivesse um trauma mesmo, né, Sim. naquela época. E há pouco eu estava lembrando, né, mas eu acho que eu vou te falar, o trauma maior não foi nem a gente trabalhar, né, e sim ver as pessoas, né, aquele senhorzinho falecer sem a visita da família, né, o colega ir para a UTI com Covid. E a gente naquela insegurança, né, vai falecer, não vai. Então acho que os problemas maiores foram esses mesmo, o que marcou mais mesmo. Ainda bem que passou, né? Sim, E a gente tem que tomar os cuidados, né? com certeza. Bárbara, se eu fizer um voto de silêncio, que nós falamos sobre toda a mecânica da voz, né, Uhum. musculatura, enfim. Se eu fizer um voto de silêncio, ficar aí, por exemplo, 10 anos sem falar nada. Quando eu voltar a falar, eu voltaria a falar normalmente? Não, não, porque a prega vocal é um músculo. Teria que treinar aquilo e começar, porque vai ter toda uma fraqueza dessa musculatura e tomara que não tenha uma certa lesão permanente também, né? De falta de uso mesmo, de atrofia, Pode acontecer né? então uma lesão Assim, permanente. é, porque assim, você me falou anos, né? Claro que Sim, a gente, né? Bom, desse mundo eu não duvido nada, sim. mas tomara que eu não conheço nenhum caso, mas tomara que Sim. não tenha uma lesão aí que vai voltar a prega vocal de alguma forma, mas não sei se ela volta totalmente Então eficaz. deve haver um equilíbrio, né? Eu não posso nem falar muito para não sobrecarregar e nem não Sim, falar nada. sim. Até porque quando a gente está no consultório treinando um profissional da voz, Sim, eu tenho que dar essa voz uma certa resistência para que ele aguente as 8 aulas sim, diárias, sim. né? O cantor desses axés, né? Cantar aí num carro de som, né? Nessas Sim, micaretas, né? sim. 8 horas. Então, precisa ter uma certa resistência, Um preparo, um né? preparo. Me fale 5 mitos que envolvem a fonoaudiologia. Ai, vamos deixar, uma hora ele vai falar direitinho, é um mito, né? Vamos procurar um tratamento, ver o que está acontecendo. Será que tem uma perda de audição? Você fala o Será pai em que relação à criança. isso, às vezes até o profissional mesmo. Uma hora Sim. vai, calma, mãe, né? Uhum. Vamos olhar a linguagem dessa criança, será que ela está apropriada, né? Então, assim, procure um profissional. É, outro mito, né? Ai, não vou usar esse aparelho de audição, né? Eu uso óculos, gente. Por que não um aparelho de audição, Sim, né? Então, vamos procurar saúde auditiva, né? Quando vão a pergunta, né? Quando uhum. se faz uma audiometria? Audiometria, a gente recomenda desde sempre, Sim, né? A criança vai fazer uma alfabetização, será que ela está escutando bem? Para ser exato. treinada para aquilo. Outro mito é a questão de alguns alimentos para a voz, né? Gengibre, o chá de romã, nada disso funciona, É tá? mesmo? Não, não, chá de romã é mito. Olha só, gente. Aí o pessoal fala assim: ah, mastiga um gengibre.
Não, mito. Sim. Deixa eu ver mais. Eu acho que é Eu acho que isso. foram 5. Foram? Eu não Foram. contei. Por que será que tem esse estigma em relação ao aparelho auditivo? É muito. Eu vejo isso na medicina, sabe? Assim, você pontuou muito bem. O paciente ele tem uma miopia, ele usa o óculos tranquilamente. Tranquilamente entre aspas, né? Mas assim, Alguns são resistentes, é, poucos, tem né? menos resistência. Agora, o aparelho auditivo é um. Isso, porque eu acho que eles acham que denota algo relacionado à cognição, envelhecimento. É uma cultura errônea, porque Sim, existe novos usando e hoje a tecnologia está brilhante, gente. O sim. aparelho é muito discreto Uhum. e outra, eu atendo um celular através do Do aparelho aparelho auditivo. auditivo, É. né? Então a tecnologia está muito diferente. E é algo para te dar qualidade de vida, Sim, né? né? Estar inserido dentro de uma sociedade, né? Sem Sim. aquela dificuldade. Outra coisa que os aparelhos estão fazendo, eu estou aqui num ambiente silencioso, eu estou num módulo, eu chego num ambiente ruidoso, ele muda o módulo através de um aplicativo de celular. Tecnológico, né? Tecnologia. Então, assim, tem aquele idoso que às vezes já utilizou de um aparelho mais antigo, mais analógico, vamos Sim. dizer. Tenta um outro, quem Sim, sabe não vai se adaptar. sim. A tecnologia está aí para isso, E né? com Para certeza. servir a todos nós. 5 coisas que você, fonoaudióloga, julga que todos nós deveríamos saber. Que deveríamos saber Isso. que a Sobre. comunicação é extremamente importante, né? Ela passa o que nós somos, né? É, o gerente, o líder de uma equipe deve estar estudando, né, ou procurando um fonoaudiólogo de uma melhor forma para ele conduzir aquilo, para não passar aquele autoritarismo, aquela imposição. Isso tudo a fala auxilia. É, outra coisa, a preocupação com o ambiente ruidoso. Eu chego num saguão de aeroporto, por exemplo, e tá lá, é, vamos colocar, Dona Maria Ferreira dos Santos, favor direcionar ao portão 9, última chamada. Desespero, né? Sim, Disso. O que que a empresa quer passar, né? sim. Através de uma fala E assim. o ambiente já é estressante por si E só, isso aí é né? aquele, né, empresário tá ali tentando concentrar e tá escutando essa voz aguda, né? Vamos, Dona Maria Ferreira dos Santos, favor dirigir ao portão 15. Outra Última dinâmica. chamada. Estamos preocupados com a senhora, Sim, né? É tipo isso, né? exatamente, Uma outra exato. informação. É. Então, as pessoas, né, os profissionais que utilizam, né, a fala como comunicação, né? Eu acho difícil aquele que não, né? Sim, Ter essa preocupação com a comunicação. com essa Deixa eu te fazer uma comunicação. pergunta. Você se comunica muito bem, a Ah, articulação é perfeita. Sempre foi assim ou isso é treino? olha, se eu te contar. Engraçado, né? Eu fui uma criança que custei a falar. É Eu fui uma mesmo? criança que custei a falar. Na minha época, minha mãe não sabia, eu acho que nem o que era fonoaudióloga, né? Aham. Então, eu falo isso e acho que talvez às vezes até isso impulsiona a gente buscar uma profissão. Sim. Eu falo que aí às vezes chegam no meu consultório e aí falam, ai, não tá falando, não sei o quê. Aí eu olho assim, olha, que às vezes a mãe tá tão preocupada. Sim. Eu falo assim, olha, eu fui uma criança que eu custei a falar. Hoje eu Ah, tenho 2 faculdades, 3 pós-graduações e estou aqui nesse consultório aqui te atendendo. exatamente. Então, assim, eu acho que tudo que é trabalhado, passado por um profissional, se resolve, Tá né? certo. Dá É. certo. Você está falando da experiência com as mães aí. Eu tenho certeza que nessa sua trajetória, 20 anos, né, 20 anos, mês que vem. como fonoaudióloga, nessa vasta experiência, há casos que tenham talvez te marcado mais, que todas as vezes que se fala de fonoaudiologia, você os lembra. Ou lembra deles, aliás. Traga alguns pra gente.
Eu tive o prazer, né, de alguns assim, né, importantes assim, que marca eu como pessoa, né? Sim. Eu chegar no quarto e aí a pessoa falar assim: "Ô girassol do meu dia". Olha. Isso tudo porque tá numa traqueostomia, uma dificuldade de alimentar e começou a ter aquele prazer, aquela insegurança: "Será que eu vou voltar a comer? Falar direito, né, de novo?", né. Então assim, ver como que tem um impacto, né, social, né, o alimento e o falar. Então, assim, isso tudo marca muito a gente, Com né. E vamos certeza. falar um pouquinho nessa na questão sentimental. Um paciente também, porque eles realmente às vezes pedem oração, rezar com eles no Uhum. momento difícil, até porque tem a dificuldade da fala, do pensamento. Sim. E esse senhor no leito de morte falou: "Ah, uma oração". Eu falei: "Ah, deixa eu ir lá para ajudar ele fazer, né". Eu estava no Sim. leito. Na verdade, ele quis fazer uma oração para mim, Ok. para estar me agradecendo. Aí Olha que passou, no lindo. meu próximo plantão eu já não vi mais, Sim. né. Ah, o desártrico, Uhum. consegui cantar um parabéns para mim no meu dia do meu aniversário. Desártrico é o quê? É uma desartria às vezes a pessoa fala mais lento, né, Sim. então é uma E dificuldade aí de no dia do seu fala. E aniversário? ganhar um parabéns, né, é um parabéns muito bem articulado. Então é um privilégio, né, estar numa profissão como essa. E outros casos, né, como por exemplo, um homem, né, 40 e poucos anos, 40 e poucos, teve um diagnóstico, neuronômado acústico, precisou fazer uma cirurgia com acometimento do nervo facial, paralisia facial, precisou fazer uma traqueostomia. E nesse hospital eu fiz o exame dele pela manhã, auditivo, Uhum. exame audiometria tonal, vocal, né? E dei a notícia para ele que daquele lado ali não teria mais a possibilidade de estar ouvindo. Sim. E ele escutou tranquilo, né, até porque eu acho que a pessoa vai sentindo, né, já. E nesse mesmo dia, à tarde, eu fui no leito dele para estar fazendo a avaliação da deglutição. Iniciando esse processo, levei para ele uma bananinha amassada. Coisa simples, Que faz né, toda a diferença. toda a diferença. Aí eu dei para ele, no que eu dei, ele viu que ele conseguiu, claro, com toda a dificuldade, aquela Sim. lágrima desceu, né. Isso E marca, né? isso marca, mas não foi um não, foram vários. Vários. Nossa, e é muito bonito. Tenho certeza. É isso. Eu acho que a nossa missão como profissionais da área da saúde é realmente atravessar a vida das pessoas e fazer diferença, Sim, né? sim. Eu vou te falar que às vezes elas fazem a diferença maior pra gente, né. Sim, A gente começa a valorizar as pequenas coisas, o poder tomar uma água, o poder ir lá tomar um banho sem sim, preocupação, estar em pé ali no chuveiro, exato. né, e aprendendo a cada dia, né. Você é feliz como fonoaudióloga? Isso é muito, totalmente realizada. Hoje falasse assim: "Ai, vamos mudar de profissão?". Ai, gente, tem certeza? Acho que não. Ótimo, é assim. É assim que é bonito de se ver, né? Pessoal, esse foi o nosso bate-papo maravilhoso com a Bárbara Bárbara Rabelo, fonoaudióloga, trouxe aí muitas experiências a todos nós. E você que assistiu a este episódio, eu sempre digo, um episódio de 1 hora e 12 minutos. Pode ser que você ou alguém que você conheça não disponha de tempo para assistir a todo o episódio, mas eu tenho certeza que trechos deles pode ter impactado você, pode ser útil para alguém que esteja próximo a você. Por isso, por essa razão, a produção produz reels e cortes. Então, já durante a semana, você vai ver que vai ter lá algum reels falando sobre disfagia, falando sobre alguns outros temas que nós conversamos aqui. O que eu peço a você? Pegue esse trecho ou o episódio inteiro, por que não? E envie para outras pessoas, porque assim a gente vai compartilhando mais informações. Bárbara, quem assistiu a você e está com vontade de se consultar, de buscar mais informações, onde essa pessoa te encontra? Eu estou em Betim, na região central, Governador Valadares. Sim.
em frente ao McDonald's. Estamos Ok. lá no 9º andar. Me encontra também, né, no Instagram, Sim. né, Bárbara Rabelo, ou Audiometria, em Betim. Ok. E estamos lá, né? Espero tê-los conosco, nem que se for para um encaminhamento, o que for, mas tentar solucionar os problemas de uma certa população da melhor forma. Com certeza. Então é @audiometria em Betim ou @Bárbara Rabelo. Rabelo, Perfeito. underline. Lá vocês vão encontrar muito mais informações sobre essa área do saber que é muito interessante. Então eu vou procurar o otorrino e depois eu te procuro. Com certeza. Será um prazer. Prazer, todo Muito meu. simpático. Poucas coisas serão necessárias, com Ah, certeza. Vamos ver. Muito obrigado, viu, gente? Então, no próximo episódio vai ser ao vivo, não é isso? Esse não foi ao vivo, porque nós estamos nos preparando para o final de ano. Então eu sei que fim de ano, né? Você vai ficar aí na sua casa com a sua família, ceando, conversando. Dificilmente você vai assistir um programa ao vivo. Mas quarta que vem, eu acho que é ao vivo, não é? Tenho quase certeza. Vai ser com o urologista Rodolfo Gonzaga. Não. Não, na verdade não. É com o gastroenterologista. A gente passa a... Isso, vai ser com o gastroenterologista Dr. Sávio Augusto. Conversei com ele hoje, inclusive. Está preparando aí muito boas coisas para nós. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço a todos vocês que assistiram. Um abraço aos meninos da produção que estão aqui. Isaac, Paula, Rani, que não pôde vir. Brendo, que também não pôde vir hoje. Hoje quem está aí por trás das câmeras é o Rian. Muito obrigado, Rian, pela sua arte de fazer... Olha lá, olha a arte. Tem que ser artista, não tem? Para saber o momento correto de fazer a transição de câmera, para ficar essa experiência agradável a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, meu pai e minha mãe que certamente estão me assistindo. Seus filhos também vão te assistir, né? Com certeza minha mãe também. Sua mãe também tá? Com certeza. Um abraço para os familiares da Bárbara. Então até o próximo episódio. Muito obrigado.